pessoal, bem-vindos ao canal Tem Ninja, bem-vindo você que é aí que está buscando conhecimento na área de TI, né? Você que é técnico de informática, você que trabalha aí com TI, trabalha com computador, né? Aqui, o meu objetivo é fazer com que você dobre aí o que você ganha trabalhando com TI, especificamente com administração de redes. Então, meu conteúdo aqui, ele é voltado para fazer você transformar aí a sua carreira de TI. Então, eu ofereço para você tanto a parte do conhecimento quanto o mindset necessário para que você se torne esse cara, esse administrador de redes, né, e trabalhe com segurança da informação, como analista de suporte, como consultor de TI, como microempresário, como prestador de serviço, como MSP, né? Então esse é o meu objetivo aqui, fazer com que você consiga aí dobrar o seu faturamento com TI, pelo menos dobrar, tá? Você vai multiplicar ele muitas vezes, mas pelo menos dobrar eu sei que você vai, se você seguir o que eu sugiro aqui. Então, falando especificamente desse conteúdo de aumentar a sua renda, né, buscando dobrar o teu faturamento, e aí eu me coloco aqui diante de você que é técnico, diante de você que é consultor de TI. A gente está passando por uma situação bem especial, eu diria, no Brasil nos últimos tempos, e é uma situação que gera um pouco de incerteza, algumas instabilidades. E o meu objetivo aqui não é falar disso. Obviamente eu tenho várias convicções a respeito disso, a respeito de política, a respeito do governo, a respeito, né? Mas isso é absolutamente irrelevante para o que eu quero dizer aqui, porque o meu objetivo aqui é fazer você focar naquilo que você tem controle. E uma coisa eu posso dizer, por mais que a situação seja ruim, por mais que a gente viva uma crise fiscal no país, por mais que a gente viva um problema, por mais que o país entre em crise, se for o caso, né? Se a gente viver uma crise, uma coisa eu posso dizer, país não fecha, tá? Então o país não é igual a empresa que vai lá e encerra as atividades e fecha. Temos vários exemplos aí pelo mundo de situações. Pega lá o Sudão, né, os países miseráveis da África do Sul. Pega aqui no nosso continente, pega a Venezuela, que é um país que vive uma grave crise, né, por conta de erros, enfim. Né, e aí cada um vai ter a sua visão sobre isso. Mas o fato é, os venezuelanos estão lá, estão sofrendo as consequências, né? E o meu objetivo aqui é oferecer para você ferramentas, né, daquilo que você tem controle. E com isso, aperfeiçoar os teus conhecimentos. Eu não gosto de prolongar muito as falas, mas hoje, né, o que eu vou falar aqui tem mais a ver com um bate-papo mesmo. Assim, eu quero colocar algumas coisas aqui para que você foque em algumas opções, né, em algumas ferramentas que você pode utilizar, né? Então, que você estabeleça para você aí alguns objetivos e recursos que você pode utilizar e oferecer para melhorar a tua renda, mesmo diante de uma crise. Então, assim, como o principal foco, né, das pessoas que eu treino aqui, dos ninjas, né, da galera que é o foco de para quem eu distribuo o meu conhecimento, é olhar para a nossa realidade. Então, assim, eu não sei quem já teve a oportunidade de fazer algum curso de qualquer coisa, mas se você já fez uma faculdade na área de TI, uma faculdade na área de programação, o que quer que seja, você vai perceber que o conteúdo curricular de uma faculdade, ele tem muito foco ali técnico, ele tem um conteúdo programático ali que é oferecido, né, que é ofertado e normalmente entregue, e ele segue um conteúdo que está numa apostila, num livro, e não que aqui, né, tanto no conteúdo que é aqui gratuito para você, quanto lá no conteúdo do meu curso, não significa que eu não siga uma ordem. Aliás, obviamente, lá no curso está tudo ordenado, passo a passo, de maneira que você possa seguir, né, do começo até chegar no nível avançado. Então lá existe uma ordenação. Aqui eu entrego conteúdo de valor, mas o conteúdo daqui ele está mais desordenado. Você vai perceber que você tem um dia eu estou falando de uma coisa, de outra, tal. Então tudo que tem aqui o conteúdo eu procuro ter muito valor para vocês. Mas a ideia é que o curso seja essa entrega ordenada para vocês, com acompanhamento, né, com suporte, com feedback, com comunidade, com fórum de discussão. Esse é o objetivo lá do curso, da comunidade, da galera que está lá. O objetivo aqui é atrair você, né, para o assunto, para que você
se você está perdendo, se você está gastando o seu tempo comigo aqui para me ouvir, para ouvir o que eu tenho a dizer, então eu dou muito valor a isso, dou muita importância, porque eu entendo que um dos maiores bens que você tem é o seu tempo, assim como o meu, por estar aqui disponibilizando esse conteúdo para você. Então, diante disso, eu quero falar de algumas coisas com relação ao que você pode ofertar, né, de melhoria já do seu serviço de cara. Então, assim, uma das coisas que você precisa ter em mente é que alguns clientes, a maioria dos clientes que estão disponíveis para você, então eu não falo só daqueles clientes que hoje são os seus clientes diretamente, mas o mercado no geral, né? E falando especificamente de pequenas e médias empresas, é muito comum que essas pequenas e médias empresas tenham grandes necessidades. Necessidades muito específicas, necessidades onde você pode atuar, né? E ganhar dinheiro, aumentar o teu faturamento, oferecendo um trabalho que é diferenciado, pela qualidade do atendimento, né, que você oferece, e outro, pela qualidade técnica que você entrega. Então, o meu objetivo aqui é, além de oferecer para você uma melhor entrega dessa parte técnica, é também oferecer o mindset correto para que você consiga chegar nesse cliente. Diante disso, eu queria falar, e eu já falei disso num evento meu aqui, mas eu quero falar disso para você que me segue aqui, de cenários típicos. E qual é a atuação que você pode ter, como que você pode fazer para ganhar dinheiro dentro de cenários típicos do Brasil, de vários e vários clientes, possíveis prospecções que você pode fazer, e eu posso falar aqui de ambientes que você comumente vai encontrar por aí, tá? Se a gente pegar, vamos passar aqui, a ferramentinha aqui é o servidorzinho de teste que eu vou utilizar com você. Eu vou pegar minha ferramenta de diagrama aqui, vou usar essa ferramenta online aqui, gratuita, né? Para dar um visual da coisa para vocês e falar de um cenário tipo que você vai encontrar em ambientes de pequenas e médias empresas por aí. Então, um cenário muito típico que você vai encontrar lá em seus clientes. Você vai ter lá, vamos ver aqui, cadê um servidor aqui? Server, se ele acha alguma coisa aqui. Nossa, cada desenho feio de servidor. Vamos lá. O servidor aqui tá um cenário típico, servidor Windows, tá? Então, às vezes você tem lá um típico cenário. Você tem lá um servidor Windows, você tem aqui a internet, você tem o modem da operadora que está ligando você à internet. O desenho ficou ruim aqui, mas é só para você ter uma ideia. Aí você tem esse modem, né, que normalmente ele tem a função lá de roteador também, ligado lá num switch. E num cenário bem comum que você vai encontrar por aí, você tem computadores, laptops. Vou deletar esse cara aqui. Todo mundo ligado lá no switch. E aí você vai ter vários dispositivos aqui dentro dessa rede, como antenas de Wi-Fi, impressoras, antenas de Wi-Fi e outras coisas, tá? Então, você tem lá, não tem nada a ver, uma copiadora gigante aqui, ó. Enfim, é uma rede básica, típica aqui. Você tem lá o seu switch conectado na internet, cenário típico, o modem da sua operadora conectado num switch, todas as máquinas da rede conectadas nesse switch, ou via Wi-Fi, você tem um cabo aqui saindo do Wi-Fi conectado, enfim. Tem até um hub wireless aqui, então às vezes o laptop está conectado nisso aqui, você tem lá os seus cascateamentos de rede. Você não tem absolutamente nenhum controle. E às vezes, um cenário que você vai encontrar muitas vezes, tá? Esse cara aqui que é o servidor de rede, às vezes ela é lá um Windows na versão Windows 10, às vezes é um Linux, às vezes é só com uma máquina lá instalada, compartilhando todos os arquivos da rede, né, para servir a rede toda. Nenhum tipo de segurança implementada, né, um compartilhamento lá na raiz da unidade C do disco ali, com todo mundo acessando as pastas de todo mundo. Tá? Esse é um cenário bem típico
que você vai encontrar no dia a dia aí. O que você pode fazer diante de um cenário desse, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma grande barreira que é com relação a fazer o cliente tirar o que eu chamo de escorpião do bolso, né? Que é fazer ele gastar. Além do projeto, né? Se você está falando de... Os clientes têm muita objeção com relação ao custo de software no Brasil. Porém, hoje em dia, por exemplo, vamos supor que ele comprou esse servidor aqui lá no site da Dell. Ele foi lá no site da Dell, se a gente entrar aqui, a gente vai ver que tem servidores lá no site da Dell, né, que o cara compra o servidor pronto, que o servidor já vem lá com a licença do Windows Server, por exemplo. Tá? Então vamos fazer aqui, vamos fazer a experiência na hora aqui, ó, fazer ao vivo. Vou vir aqui em infraestrutura de TI, não, rede não, notebooks, PCs, cadê a parte de servidores aqui? Pesquisar Dell, servidores. Vamos ver aqui. Ah, legal. Estamos aqui, ó, na parte de servidores. Então vamos pegar, ó, aqui a gente está falando de Windows Server Essentials, tá? Essa versão aqui, eu não vou falar dela não. Tá? O cara viu aqui e falou, não, vou comprar um servidorzinho bom, eu vou pegar uma licença do Windows ali, vamos pegar um servidor, ó, vou pegar esse daqui, ó, tem esse server aqui, ele deixa eu montar, esse é o servidor mais básico que tem, então eu estou pegando ele com 16 GB de memória RAM, um processador mais simples aqui, vamos dar uma melhoradinha, tá? Vou pegar um Xeon 6 aqui, um pouquinho melhor, né? Vou tirar esse Pentium aqui, e ó, Windows Server Standard, então precinho um pouco salgado aqui, né, com uma licença, mas uma licença que atende aqui Windows Server Standard. Então, um servidor lá de 14 mil reais. O cara comprou básico, um disco de 2 TB, ou ele tirou esse disco de 2 TB e colocou um SSD um pouquinho melhor. Enfim, tirei aqui. Servidorzinho básico deu lá 16 mil reais. Cara, hein? Tá muito caro. Mas aqui eu estou comprando uma licença do Windows Server, né? E 2025, com a última versão. E foi lá. Então o cara comprou um servidor desse, pagou lá seus 16 pau. O que ele fez? Ele pegou esse servidor aqui, instalou o Windows Server na raiz, né? Instalou o Windows Server direto lá no servidor, compartilhou os arquivos e está usando. E o povo, a galera, está usando. Pô, o que dá para você oferecer de melhoria para um ambiente basicão desse? Aqui eu tô falando num cenário bem legal ainda, assim, tá? A gente tá falando aqui de um cara que foi lá no site da Dell e ainda se preocupou em comprar um que era um servidor, né? Então ele tem lá, ele fala, não, eu tenho uma rede legal, eu tenho uma rede com 15, 20 usuários, então eu vou comprar um servidorzinho bom para me atender bem aqui, que eu quero ter suporte e tudo mais. Olha, ele tem um ano aqui de pró-suporte, atendimento 24/7, então vou comprar um servidor bom. Ele gasta uma grana, compra um servidor e põe lá para funcionar. E ele começa a funcionar no básico. Então esse servidor aqui que eu tô vendo aqui, vamos pensar que é esse cara aqui, que ele pagou 16 pau lá no site da Dell. E você chega lá e encontra isso aqui. O que dá para fazer de melhoria num cenário desse? Olha só, a licença do Windows Server Standard, ela permite que você trabalhe com duas instâncias virtualizadas. Então você consegue utilizar esse Windows Server para virtualização. Então a gente pode fazer o seguinte, o cenário que eu tenho aqui no meu servidor de testes. Eu tenho o Windows Server Standard aqui, ó, Windows 2022 Standard. Tem uma boa quantidade de memória RAM, um processadorzinho um pouco mais antigo. E o que eu tenho nele? Eu tenho várias máquinas virtuais rodando. As duas máquinas virtuais que eu tenho licenciadas, que acompanham a minha licença do Windows Standard, são essas duas aqui. Essa daqui de teste é uma máquina que eu estou usando para um cenário aí que eu vou mostrar um vídeo para o próximo vídeo. Então essa máquina aqui não está licenciada. As máquinas que eu tenho no meu cenário aqui de homologação são essas duas aqui, que são, né? Então, eu tenho uma licença do Windows Server 2022 e eu consigo rodar duas máquinas virtuais. Poxa, mas para que eu quero duas máquinas virtuais? Primeiro, separação de função. Uma das minhas máquinas, ela é o meu controlador de domínio. Então, ela controla todos os acessos, ela tem o meu Active Directory. Tá? Então, olha só. Aqui a gente já está falando de uma implementação que exige uma mão de obra especializada, que é o conhecimento em Microsoft Active Directory. E aí, isso já é um serviço que você pode oferecer.
Então, olha, vamos fazer um aproveitamento legal desse Windows Server seu, vamos colocar um AD, vamos colocar, né, vamos criar uma estrutura, né, da sua companhia, para que as pessoas, cada um tenha acesso às suas pastas, né? A gente faz ali um permissionamento, vamos controlar as máquinas, vamos permitir, vamos padronizar papel de parede, vamos aplicar uma GPO, vamos mapear automaticamente as impressoras, vamos mapear automaticamente as unidades, vamos automatizar a implementação de patch, de upgrade na tua rede, através da gente pode fazer tudo isso via GPO, né? A gente pode oferecer esse controle. Quanto você vai gastar diante do que ele tem aqui? Só o teu trabalho, só a tua consultoria. Aí é você ganhando dinheiro. Então, o que ele gastou aqui? Cara, você pegou um cenário que o cara tinha e está reaproveitando o que ele tem. Olha outra coisa que eu tenho aqui. Eu estou usando, nesse cenário específico, estou usando um Firewall aqui com PFSense. É a versão 2.8 do PFSense, tá? Que é uma versão free, é a versão community. Então, olha só a diferença que você pode fazer num cenário desse aqui. Um cenário simples desse aqui. Você pega esse cara aqui, tá? E você transforma ele em 3 servidores. Ele vai ser um servidor físico. Você pega esse cara aqui, ele vai ser agora um Firewall. Como a licença do PFSense é gratuita, né? Aqui eu estou rodando lá no Hyper-V. Então, aqui o meu servidor físico está com o Windows Server instalado. Instalei o serviço do Hyper-V. Minhas máquinas virtuais estão rodando todas aqui. Então, eu tenho o meu PFSense, o meu Firewall. É muito melhor o Firewall PFSense do que o modem da operadora que ele tinha lá. Então, você já vendeu aqui um trabalho, uma consultoria. Aqui você vai poder implementar um monte de coisa. Você vai poder implementar um controle de acesso para ele. Você vai poder implementar um firewall de verdade, uma barreira ali, que você vai controlar a entrada e saída do que ele precisar de internet. E aí o que eu faço? Eu venho dentro desse servidor aqui, vamos ver aqui se ele tem símbolo aqui para file server, storage server, database, server direct. Aqui, servidor de diretório. Então, virtualmente, eu tenho rodando aqui agora um controlador de domínio com AD. Além do meu controlador, ele vai ser um controlador de domínio e vai ser o meu servidor de arquivos. E aí, eu posso ter separado aqui um servidor de aplicação. O cara tem lá o RP dele que roda e eu preciso eventualmente, talvez até fornecer um acesso remoto para os usuários. Olha só, eu consigo fazer uma implementação simples aqui. A gente está falando de um cenário onde o cara tem ainda as coisas dele on-premises, né? Que ele não tem as coisas em nuvem. Então, cara, ele precisa acessar isso de fora de maneira segura. Pô, ao invés desse troço aqui, desse modem da operadora aqui, né, que geralmente não tem filtro, que não tem uma pequena capacidade, que não tem recurso nenhum, então agora a internet vai chegar aqui e ao invés de estar ligada aqui no seu switch, quem vai fazer o seu controle de internet é o seu firewall. Então, ó, vem aqui para ficar visível aqui, né? Controle agora, quem faz é o seu firewall. O seu firewall entra para a tua rede e aí ele tem lá as funções, né, que vão controlar os acessos externos da tua rede através de uma VPN. Então, um camarada tá fora da empresa, ele consegue se conectar. E aí eu tenho aqui as minhas máquinas virtuais, cada uma com a sua função separada. Puxa, eu precisei fazer uma atualização no meu servidor de aplicação. Então, o seu controlador de domínio ele está lá isolado, trabalhando, os caras estão trabalhando na rede, você vai parar só a aplicação, a rede continua funcionando, os arquivos continuam funcionando, essa é a vantagem da virtualização. Então, esse conhecimento, para você transformar uma rede simples dessa, né, que é um cenário muito típico no Brasil, esse conhecimento, né, a capacitação para fazer isso é vendável e é muito vendável. Né? Uma vez que você adquire tanto a capacitação técnica, né, quanto o conhecimento dos fundamentos que você está aqui, isso aqui você já transformou a rede do cara. E é um trabalho que você vai vender com uma mão de obra especializada, por quê? Porque é um técnico que sabe trabalhar com Active Directory, com Windows Server, que sabe trabalhar com virtualização, né, com Hyper-V, que sabe trabalhar com Firewall. Esse cara, o preço dele é diferente do cara que monta PC, do cara que vem aqui arrumar os computadores,
do cara. Esse cara ele faz um trabalho de consultoria. Essa empresa que presta serviço é um provedor de serviços gerenciados. Ela gerencia esse ambiente aqui. Então, você olha para o cenário típico do cara, o que o cara gastou de software aqui? Nada. A gente refez a rede do cara, a gente refez a infra do cara, a gente acrescentou segurança, a gente acrescentou uma camada de firewall, a gente acrescentou virtualização, coisas muito legais, coisas que podem ser administradas por qualquer técnico competente. Então você não está fazendo nada aqui que é, né, você não está fazendo nenhuma descoberta nova aqui, você está fazendo um trabalho que pode ser continuado, mas que se você prestar com competência, você vai ganhar o serviço de implementação e o custo disso daqui, ó, é 20 horas para implementar um cenário desse a R$ 250 a hora. R$ 5 uma implementação dessa aqui, por baixo, tá? Falando por baixo. Depende do cenário, depende do tamanho da rede, depende... Por baixo, 5 pau para você fazer uma implementação dessa. O que o cara vai precisar? Ele vai precisar de manutenção. Então, ele vai precisar de alguém que cuide desse ambiente para ele, que olhe, que faça backup desse ambiente, que olhe para os arquivos dele, que administre os backups dele, que saiba restaurar, que saiba cuidar de uma situação de disaster recovery. Então, esse serviço todo ele é vendável e ele pode ser vendido de forma recorrente. Se você é o técnico típico que chega lá nesse ambiente, né? Você pega lá do jeito que estava lá. Então tem o servidorzinho aqui, o modem, né? E, cara, você precisou, vai lá, formata a máquina, reinstala o Windows, né? Coloca o cara para trabalhar. Funciona, beleza, eu cobro 100, 150 reais aqui para formatar. Quando ele precisa, daqui 2 meses, ele me chama de novo. Aí amanhã deu um problema na impressora, você vem. Isso é completamente diferente disso aqui. Você passa a ter uma visão, né, de administração. E aí um fortíssimo argumento que você tem como prestador de serviço. Quanto que custa um funcionário CLT dedicado para cuidar do ambiente dele? Eu diria que se você é um consultor independente, se você tiver um bom software de monitoração, você consegue administrar sozinho 250 a 300 máquinas, tá? Você consegue dar conta de administrar um ambiente com até 250 a 300 máquinas. Se você trabalhar com um custo, né? E aqui eu tô falando, vamos colocar um seguinte ambiente, tá? Vamos pôr aqui, ó. Vamos abrir a calculadora aqui, ó. Vou colocar um número baixo. Vou colocar 250 máquinas, que é o que você sozinho administra. Você divide aí essas 250 máquinas, vamos pôr por 10, tá? Então, 250 dividido por 10. O cenário é bem, né? Você tem 10 clientes com 250 máquinas. É o que você atende. Desses 10 clientes, um ambiente com 25 máquinas, você vai ter aí os 3 servidores, mais ou menos, por ambiente para administrar. Então, você vai ter, num cenário aqui de 25 máquinas, você vai ter 3 servidores. 3. Então, vamos pôr assim, e aqui servidor, não estou falando de servidor físico, tá? Estou falando de servidor virtual. A cobrança, o valor típico para servidor, para administração do servidor, é diferente de um valor típico para máquina workstation. Então vamos colocar que você cobre aí 80 a 100 reais, dependendo do que você oferece por estação por mês. Então, vamos pegar só o valor de estação, não vamos considerar servidor não, tá? 250 estações. Ao custo de 80 reais, dá 20 mil reais. É mais do que você ganha hoje, de repente? Então a gente está falando aqui, só que aqui tem outros serviços agregados, tá? Esse é o seu custo de ongoing, esse é o seu custo recorrente. Você vai receber isso aqui todo mês só para manter o ambiente. Eu preciso fazer uma nova implementação, a empresa cresceu, eu preciso colocar um servidor aqui, então eu preciso de um serviço em nuvem, eu preciso migrar alguma coisa. Todos esses serviços, eles são vendáveis como projetos à parte. Isso aqui é o ongoing, isso aqui é o dia a dia. Essa grana vai entrar recorrente para você todo mês, né, num cenário onde você tem aí. E aqui eu coloquei o custo de 80 reais. O meu custo aqui, ele já está na casa dos 100, 110 reais por estação de trabalho gerenciado. Então, a gente está falando de um faturamento, se a gente estiver falando aqui de 100 reais vezes 250 estações de trabalho, são 25 mil reais. Só de estação de trabalho, tá? Sem considerar servidor. Qual que é o custo para servidor? Se é 100 reais a estação, o servidor está entre 200 e 250 por servidor. Não é servidor físico.
O serviço de monitoração e o trabalho nos servidores, ele é diferente. Tem aplicação de patch crítico, tem olhar log, monitoração de log, né, serviços que você monitora. Aí você utiliza uma ferramenta, um software de RMM para você fazer esse gerenciamento, vai automatizar um monte de tarefa para você, você vai conseguir administrar os patches de todos os seus clientes, fazer a aplicação, gerenciar isso. Então, assim, qual que é o trabalho de um administrador num cenário desse aqui que vale a pena o cara pagar, né, lá os 100 pau por estação por mês, um contrato de 2 mil reais. Pô, para que eu vou pagar 2 mil reais para esse cara? Esse cara ele vai olhar para o meu backup, então vai ficar tudo em dia. Ele vai garantir que esses backups foram feitos, ele vai monitorar isso com erros. Você vai atuar nesses backups sem necessariamente o cara nem saber que você está atuando. Depois você pode entregar um relatório para ele daquilo que você fez, mas normalmente você vai fazer essa atualização de forma transparente. O cliente vai simplesmente sentar e trabalhar. Se tiver uma ocorrência, você está pronto para atender ele, né? Você vai dar o seu suporte de helpdesk, de atendimento para ele. Num cenário típico, você vai olhar para o ambiente dele e vai criar alertas. Então você vai olhar para os servidores dele de maneira individualizada. E aqui a gente está falando, né? Eu estou considerando um RMM uma ferramenta paga, mas você pode utilizar ferramentas gratuitas. Existem ferramentas de monitoração que são gratuitas, né? Que aí dá um pouco mais de trabalho, você tem que pesquisar, né? Para poder utilizar. Eu estou falando de uma ferramenta paga, você tem lá um custo de manutenção dessa ferramenta, mas, né? Você tem uma boa renda que vem por conta dessa ferramenta, que ela está te poupando um monte de trabalho, com scripts, com automações e coisas que você pode fazer nas máquinas, tudo de maneira remota e olhando tudo para um painel só e administrando. Mas eu tenho aqui a opção. Mas eu vou utilizar uma ferramenta gratuita, open source, como o Zabbix, por exemplo. Né? O Zabbix é uma ferramenta que você pode colocar subir um servidor lá no seu escritório, na tua casa, subir os Zabbix, instalar os clientes dos Zabbix lá e fazer já algum tipo de monitoração gratuitamente. Você pode começar. Eu vou recomendar que as outras ferramentas, as ferramentas baseadas em cloud, elas vão oferecer mais recursos, né? Elas vão ser melhores para você. Mas o Zabbix é uma opção, sim. Então, todo esse trabalho, toda essa especialização, toda essa mão de obra necessária para você administrar e implementar um ambiente, tudo isso é vendável. Tudo isso você pode transformar e ampliar a sua renda, que é o fato, que é o foco aqui. Eu capacitar você, né? Te dar esse olhar, né, de empresário, de empreendedor, de consultor, né, para você oferecer isso aqui, ou como vendedor que seja, né, se você for um vendedor aí. E aqui a gente falou de um cenário, né? Você vai encontrar diversas realidades. Agora, existem as empresas que têm esse cenário aqui, mas tem as empresas de médio porte que já tem alguma infra lá que está implementada. Existem várias consultorias que você pode vender em empresas que já têm uma infra implementada. Então aqui a gente pegou um típico cenário que é de uma empresa que está ali muito crua, né, muito amador, tal. Então, no caso da empresa que tem um cenário amador, você pode profissionalizar, né? Você pode ter essa visão crítica e trabalhar com a profissionalização, né? Otimizar o ambiente. Em ambientes já pré-existentes, você pode transformar aquele ambiente fazendo também implementações de segurança, né? Olhando para o ambiente da pessoa com um olhar crítico. Para conhecer isso e para ter segurança para fazer isso, você vai precisar, obviamente, do conhecimento técnico e de suporte. E aí entra a minha parte aqui. Minha parte é oferecer para você isso. Então a gente tem, né, além do nosso curso, que dentro dos próximos 30 dias vou estar disponibilizando, abrindo mais uma turma, a gente tem também a ferramenta da comunidade, que é onde você pode sentar com a galera que tem o mesmo objetivo que você e tirar suas dúvidas. Cheguei no meu cliente, estou num cenário assim. Você vai lá no fórum, vai lá na comunidade, posta a tua dúvida, né? Ou posta o teu cenário e fala, preciso de ajuda, troca de experiência. Então, isso é uma coisa que isso não tem preço, tá? Isso aí, curso nenhum oferece, faculdade nenhuma oferece. Essa troca de experiências, essa mão na massa, essa vivência com o dia a dia. Isso só
uma ferramenta, né? Como a comunidade TI Ninja pode oferecer para você. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para você abrir mais a tua visão, né? Para que você consiga entender como é possível, de uma maneira simples, muito mais rápido que se você for pelo caminho ali do desenvolvimento, da programação, você pode dobrar aí a tua renda, fazer aumentar o teu faturamento. E o meu objetivo aqui é munir você de ferramentas para fazer isso através da administração de rede. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu quero que você deixe seu comentário aí embaixo e que você fale o que você achou. E mande esse vídeo para quem você acha que pode ajudar. Obrigadão, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.